Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no canal Reforma Íntima do YouTube. Também vou começar a postar no Instagram. O intuito do canal, como vocês bem sabem, é levar a palavra do Cristo a todos os corações da humanidade, para que cada um faça sua reforma íntima, analisando seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, se estão de acordo com as virtudes que o Cristo nos ensina, através de seu modelo de conduta e de pensamento. E se nossas condutas, se nossos pensamentos e sentimentos estão fora dessa conduta. Então vamos fazer mais um trabalho e fazer a nossa reforma íntima, buscando sempre o nosso melhor. O tema de hoje é: vigiai a sua indulgência. Você está vigiando a sua indulgência? Está praticando-a? Vamos analisar, observar e analisar a si mesmo, principalmente, sem julgamento, para compreender a si. Se compreendendo a si, consegue compreender melhor o próximo. A indulgência é uma das virtudes mais difíceis de ser praticadas. E muitas das vezes a ignoramos quase que sutilmente, em pequenos contatos, em pequenas ações. A indulgência, ela requer uma certa dose de bondade no coração. Ela não olha somente os defeitos do próximo. Ele olha a situação dele como um todo. Quando observa um defeito, quando observa uma atitude errada, ela até tenta atenuar. Tenta observar, não, aquele irmão, aquela irmã está cometendo isso por ignorância. Mas por que necessário a indulgência? Porque todos nós somos filhos de Deus. Toda a humanidade, toda a criação pertence a Deus. E como os filhos de Deus, estamos destinados à luz divina. Temos essa centelha dentro de nossos corações que nos impulsiona, cedo ou mais tarde, o nosso melhor. Fazer o bem. A maldade é a ausência da bondade. A dor é a ausência do amor. Então, a indulgência, ela sempre nos impulsiona. A caridade, que é uma das ferramentas que toda a humanidade, independente de religião, de credo, de ideologias, de culturas, a caridade pode ser amplamente aplicada, exercida, meditada. E segundo os bons espíritos, a caridade, segundo Cristo, é justamente a benevolência para com todos, indulgência perante as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade segundo a ótica do Cristo. Fazer o bem é necessário a todos, independentemente. Agora, como é que você vai conseguir perdoar se você não pratica a indulgência? Como você vai conseguir fazer o bem a todos se você não pratica a indulgência perante essas imperfeições alheias? Estamos sempre amados, com todas as justificativas possíveis, plausíveis, ou até mesmo justificativas de pura ignorância, julgando a todos, esquecendo que também somos julgados. Buscamos o nosso próprio julgamento com a intenção de julgar, mas não gostamos de ser julgados. Não aceitamos. O nosso orgulho, a vaidade, o nosso egoísmo não permite. Não, eu sou superior a ele. Mas Cristo, que é superior a toda a humanidade, que foi o Espírito mais perfeito que andou na face da Terra, o Espírito que governa o nosso planeta,
Em nenhum momento ele chegou e disse: eu sou superior a você. Espíritos superiores não se colocam acima do próximo. Eles olham como irmãos iguais a eles, que estão na trilha da progressão espiritual, da perfeição que Deus nos permite. Como é que você está praticando essa indulgência? Quantas vezes você se vê cochichando, falando da imperfeição do próximo? Ah, aquele colega fez isso, aquilo, colega do trabalho, às vezes no meio da família, no núcleo familiar, entre os parentes, entre os vizinhos. Você olha perante uma atitude que você não concorda e fica criticando, condenando. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você usou de assuntos como política, religião, cultura, sem entender a situação por completo? Quantas vezes? Jesus, quando doutrinava, ele era o tempo todo testado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos doutores da lei. Mas ele em nenhum momento, em seu processo de doutrinação, de ensinamento, ele não deixou de praticar indulgência. Certa vez, ele falou assim, ele estava, perguntaram, um saduceu chegou com ele e falou assim: mestre, sabemos que devemos amar a Deus acima de tudo, com a força de nossa compreensão, de nosso espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é meu próximo? Então, Cristo colocou a história do bom samaritano. Um homem que vinha numa estrada, e nessa estrada ele era alvo de bandidos, ao qual roubaram tudo, o machucaram, deixaram ele semi-morto. Um sacerdote passou, olhou para ele e seguiu em frente. Um levita passou e seguiu em frente. Um samaritano passou, se compadeceu e o auxiliou. Banhando em suas feridas, azeite e vinho. Enfaixou e levou para uma hospedaria. Cuidou dele durante o resto do dia todo. E ao sair de manhã, que ele precisava continuar com seus afazeres, depositou na mão do hospedaleiro 2 moedas. Disse: cuida bem dele. E o que de despesas tiveres a mais, quando eu voltar das minhas tarefas, eu irei te restituir. A princípio, para aquele que não conhece e não pratica direito a indulgência, acha que mas por que ele não ajudou? Eu ajudaria. Bom, vamos pensar no contexto da cultura. Os religiosos, os hebreus de antigamente, os israelitas, eles tinham a crença de que não podem tocar no impuro, senão eles vão ficar impuros. Então na cultura deles naquela época, tinha certas pessoas que pelo fato de suas condutas eram consideradas impuras. Quando o sacerdote passou, ele não sabia que tipo de homem era aquele. Ele não sabia se ele era um homem impuro ou não. Ele seguiu o que acreditava e não ajudou. O levita, que era uma pessoa, uma pessoa cujo o clã, cuja tribo estava voltada inteiramente para a área sacerdotal, para o auxílio dos sacerdotes, ele também tinha a mesma crença. Ele olhou
não sabia se era impuro. E seguiu segundo a sua crença, a sua cultura. Mas o samaritano, que era altamente criticado, considerado herege na época, devido às desavenças de opiniões sobre a religião ao qual tinham a mesma base, a mesma origem, ele não se importou se aquele homem era impuro ou não. Ele olhou e disse: olha, esse irmão, bom, poderia ser eu, estar lá caído, precisando de ajuda. E ele fez sem se importar. Ele sabia que era o certo. A indulgência, ela impulsiona isso, a fazer o certo, analisar, respeitar a crença de cada um. A indulgência impulsiona a respeitar o pensamento de cada um. Mas aí você diz assim: Bruno, quer dizer que eu tenho que deixar o mal prevalecer, fazer o que é errado? Não. Eu estou dizendo para você praticar indulgência. Olhar a situação do próximo como um todo, com respeito. E se esse próximo estiver em uma conduta errada, ensinai, mas ensinai com amor. Não com violência. Não com violência física ou verbal. Não ameaçando de morte. Não ameaçando de punições diversas. Não. O único que tem direito de punir é Deus. E Deus não pune ninguém. Deus ensina. Deus ensina a amarmos uns aos outros. Ele diz: olha, o plantio é livre, você escolhe o caminho, escolhe a semente que você quer plantar. Então, todo tipo de pensamento é uma semente, todo tipo de ação é uma semente, todo tipo de sentimento é uma semente que você planta. Mas ele fala: olha, plantio você escolhe, a semente você escolhe, mas a colheita é obrigatória, você vai colher. Então, toda vez que caminhamos por um mau caminho, colhemos. Através da dor, do sofrimento, ficamos indagando: mas por quê? Por que que eu sou assim? Tem uma história, para vocês refletirem um pouco mais. Certa vez, um homem, um espírita, ele palestrava por muito tempo, palestrou por muito tempo os ensinamentos do Cristo. Falou, ensinava. E lá no meio nas palestras dele tinha um senhorzinho que não faltava. Ficava lá calado, escutando. Certa vez os dois desencarnaram. O palestrante foi para as zonas umbralinas, padeceu por um bom tempo, na escuridão, nas dores. E quando foi finalmente resgatado para um posto de socorro do plano espiritual, encontrou aquele senhorzinho de muita luz, mas tinha uma luz tão grande que ele ficou indagando: mas por que esse senhor, que era tão humilde perante mim na terra, quando eu palestrava, um senhor de porte humilde, tinha tanta luz? E ele chegou e perguntou: irmão, por que você tem tanta luz? Qual a tua diferença? Qual a diferença que tu tens de mim? Eu palestrei, falei, espalhei a palavra do Cristo aos quatro ventos do mundo, fiz de tudo que minha força me permitia, e eu fui parar para as zonas de escuridão, e você está aqui, de plena luz. Qual é a diferença? Aquele irmão, senhor, de aspecto idoso, simples, de olhar compassivo, falou: disse, meu irmão,
A diferença é que eu praticava tudo que tu ensinavas. Entendeu? Por que que devemos praticar a indulgência? Porque para praticar a indulgência, você precisa praticar as leis divinas. Sem indulgência, você não consegue praticar o bem. É um bem falseado. Você pratica, mas não toca no seu coração. Perdoar? Pode até perdoar, mas de boca, mas por trás vai estar sempre desejando a queda daquele próximo. E quando cai, você fica feliz da vida. Quem não é indulgente não é paciente. Por isso que é uma das virtudes mais difíceis de ser conquistadas. Mas a virtude, para se tornar plena, é um trabalho árduo, diário. Como se fosse aquele irmão que está repleto de vícios e para corrigir o vício passa por aquele período de abstinência. Por exemplo, um homem que toma refrigerante quase todo dia ou toda hora, para de tomar refrigerante e você vai passar por um período de abstinência. Se você está acostumado a falar mal dos outros e começar a perceber, poxa, eu faço mesmo isso, comece a parar para falar mal de outro, você logo vai perceber que o tempo todo está começando a falar, é algo automático dentro de ti, e para tirar esse automatismo requer um esforço. Não adianta fazer orações, não adianta distribuir todos os bens que tu tens, o intuito de chegar a Deus, não. Se tu não trabalhar o teu íntimo, você não vai conseguir chegar. Quantas vezes nos encontramos em canais do WhatsApp, canais de redes sociais, e praticamos essa indulgência? Quantas vezes olhamos as reportagens, os comentários, o posicionamento de vista e olhamos com indulgência? Quantas vezes olhamos aquela situação e vimos a situação com indulgência? A reencarnação, ela tem como objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. É responsabilidade do pai e da mãe criar a criança para se tornar um homem de bem. Perdão. Mas o homem de bem, nós todos somos imperfeitos ainda. Então, para se tornarmos homens de bem, precisamos nos esforçar, e os pais não estão ausentes desse esforço. Acabamos falhando. Então, quantas vezes você está ensinando seus filhos a indulgência? A olhar, a perdoar, a fazer o bem, a fazer esse olhar de respeito, de tentar ver a situação daquele irmão. Dizer, olha, meu filho, perdoa. Aquele irmão, aquele seu amiguinho, ele ainda não sabe que isso é errado. Ele precisa aprender. Não condene ele. Então vamos levar essa reflexão. Vamos levar essa reflexão para os nossos corações. Não deixem de praticar a indulgência. Desde o início dos tempos, Deus manda grandes exemplos a serem seguidos para trabalhar as nossas virtudes, e quantas vezes nós ignoramos. Olhem para trás e olhem para os profetas, para Jesus, que é o exemplo maior, e mesmo assim não seguimos. Preferimos esse emaranhado de dor, de paixões mundanas, e só procuramos o Cristo quando a dor é demais, quando não suportamos. Quantas vezes o Cristo, na época que ele estava aqui, curou
E depois que ele passou, quantos desses que foram curados realmente seguiram a orientação do Cristo? Quando ele dizia, vá e não voltes a pecar para que algo pior não te aconteça. E quando vi, devido à nossa invigilância, acontecia algo sempre pior. Mas dessa vez o Cristo não estava lá para curar, que já tinha sido crucificado. Quantas vezes desejamos um Cristo na nossa família, um Cristo no nosso lar, para curar nossas dores. Mas o Cristo veio ensinar. Ele não só deu o peixe, mas ensinou a pescar. Então vamos pescar a bondade, pescar o amor, pescar a indulgência, pescar o perdão, pescar as virtudes do próximo e dentro de nós mesmos. Vamos fazer esse esforço para poder conseguirmos alcançar dentro de nós mesmos aquele cantinho de paz que tanto almejamos. Agradecido, meus irmãos, gratidão eterna por estarmos aqui. Compartilhem esse vídeo. Quanto mais esses vídeos alcançarem os corações dos nossos irmãos, mais caridade será feita, porque esse irmão irá alcançar a capacidade de olhar para si mesmo e refletir sobre seus pensamentos, ações e sentimentos. Isso também é caridade. Vamos ajudar uns aos outros. Gratidão por tudo e que assim seja.